Tem um problema também que muitas pessoas enfrentam, que é a ideia de que a felicidade, o bem-estar, uma vida feliz vai vir depois de uma determinada conquista. Tem muita gente que fica pensando, porque quando eu realizar a meta tal, quando eu conquistar tal coisa, quando eu finalmente tiver tal coisa, aí eu vou ser feliz. Então, só que na verdade o momento de ser feliz é agora. As pessoas que ficam adiando para o amanhã, é interessante como isso é uma espécie de estilo de mente, né? Uma mentalidade, um mindset, que impede a pessoa de ser feliz agora, né? Então, a pessoa fica achando que ela precisa das condições perfeitas, precisa acontecer isso, acontecer aquilo outro, e finalmente ela será feliz. Quando tiver isso, quando tiver aquilo outro, quando ganhar mais, quando emagrecer, quando estiver namorando. Só que, na verdade, essas coisas acontecem na vida dela, ela está depois com essas conquistas na mão e fica achando que precisa de uma outra coisa que ainda não aconteceu. É um estilo mental de subtrair aquilo que a pessoa tem de positivo hoje. Então, o melhor mesmo é construir um dia a dia, uma vida mais feliz agora, de maneira que você mantenha isso para o restante da sua vida. Ou seja, que você tenha uma cultura de felicidade, de bem-estar, que você faça bem a si mesmo no dia a dia, de maneira que os seus dias se tornem mais agradáveis. Tem muita gente que fala, você precisa trabalhar no que você gosta para ser feliz. Isso não é uma realidade da maioria das pessoas. Então, um indivíduo, por exemplo, que não trabalha numa função que ele gosta, ele precisa aprender a tirar prazer naquilo, significado. Ele está fazendo alguma coisa significativa naquele momento. Tem um caso, por exemplo, que eu acho bem bacana, uma história, né, que fala que foram entrevistados 2 pedreiros que estavam construindo ali um prédio que ia ser uma catedral. Perguntaram para o primeiro pedreiro no que ele estava trabalhando, o que ele fazia. Ele falou, eu fico assentando tijolos, né? É só isso que eu faço o dia inteiro, é um saco. Foram perguntar para o segundo pedreiro o que ele fazia e ele disse, na verdade eu estou construindo uma grande catedral que vai ficar maravilhosa, que muitas pessoas estarão aí dentro, depois inclusive eu vou poder frequentá-la e vou saber que eu fui uma das pessoas que construiu. Então, na verdade, a tua felicidade tem a ver com o significado que você dá para as coisas também. Se você é capaz de dar significados mais profundos para o trabalho que você faz e perceber os resultados que você obtém com ele, por exemplo, uma pessoa que gerencia vendas de telefonia celular, ela pode falar, eu vendo, mas na verdade o que você faz é ajudar pessoas a se comunicarem melhor, a criar proximidade entre pessoas que estão distantes. Às vezes uma mãe que não conseguia falar com o filho recebeu um celular e agora eles podem conversar à vontade. Tem um plano ali que da mesma operadora para a mesma operadora não paga nada, e antes ela recebia carta do filho, porque ela morava num lugar ermo e distante. Então vejam bem, é você perceber o que está por trás do seu trabalho, dar significado para ele, enxergar a beleza do que você está fazendo, né? Então nem sempre você trabalha naquilo que você gosta, mas você pode aprender a extrair prazer, alegria, felicidade, significado daquilo que você faz e fazer com gosto, com prazer, não aceitar fazer nada ruim para ninguém. Ninguém merece ter nada de ruim, nem você. Todos nós merecemos prosperar, ter sucesso, dar o melhor de nós mesmos. E então, essa vida se torna melhor, né? Aquela vida arrastada que o cara ficou olhando para o relógio, vendo se quando passa, quando termina o trabalho, e fala assim, ai meu Deus do céu, ainda não acabou, quero ir embora e tal. Essa é uma vida depressiva. E o cara no final do dia está cansado, né? Muito mais cansado do que aquela pessoa que trabalha, se entretém com o trabalho, tem um bom relacionamento com as pessoas, dá o melhor de si. Essa pessoa termina com energia, com vitalidade, né? Isso para todas as áreas da vida. Eu dei um exemplo, por exemplo, no trabalho. Mas como você pode fazer para melhorar em todas as áreas a questão de trazer mais felicidade para você hoje e não no futuro? Eu trabalho com coaching. Em coaching, a gente rejeita essa ideia de que a felicidade e o bem-estar vão vir somente no futuro. Na verdade, o futuro trará várias conquistas, diversas, né? Mas o agora já é digno de celebração, já é digno de um momento bom que você possa desfrutar e tornar sua vida equilibrada. Por isso nós trabalhamos com o coaching, sempre ajudando ele a vitalizar seu dia a dia, a trazer bem-estar para o agora, não importa como seja esse agora. É claro que existem momentos na vida que são mais esporádicos e que são de sofrimento, né? Por exemplo, a pessoa tem uma doença grave, ou passa por um falecimento em família, ou tem uma perda severa. Mas, no geral, no dia a dia, nós conseguimos cultivar estados de maior bem-estar e felicidade dependendo de como está a nossa mente. A felicidade é completamente dependente da mente. Se eu crio estados mentais mais positivos, se eu dou significados mais positivos para a minha vida, é claro que eu fico mais feliz. Ou seja, as pessoas querem ser felizes, querem se sentir bem, querem ficar alegres. Não conheço ninguém que não queira.
Mesmo assim, tem pessoas que não conseguem fazer isso, e elas atribuem muitas vezes a culpa aos acontecimentos e às coisas externas. É um problema fazer isso por quê? Porque essa é a postura de vítima, em que eu me sinto vitimado pelas condições externas. Como eu posso ser feliz se o ambiente que me cerca, se as situações que estão ocorrendo são desagradáveis, como eu poderia ser feliz num contexto desse tipo? E o indivíduo não percebe, mas ele está tirando todo o poder pessoal dele, está se desempoderando, porque ele está considerando que o ambiente externo, as situações, as condições, as ocorrências, os acontecimentos que o cercam, são determinantes para ele se sentir feliz ou infeliz. Isso é ruim para ele. Compreende isso? Bem importante nós trabalharmos a nossa mente para nos tornarmos responsáveis. Perceba o que pode ser feito de diferente e o que você pode mudar em você, que nem sempre a gente consegue mudar a situação externa. Tem vezes que sim, mas tem vezes que a gente consegue mudar a nossa reação à situação externa. Nós conseguimos mudar a nossa mentalidade, a maneira de pensar em relação a essa situação externa. Então isso é mais poderoso. Tem coisas que a gente pode mudar na situação externa. Então tem uma situação que está acontecendo, a gente pode fazer uma intervenção, né, falar com alguém, conversar, trazer uma solução. Às vezes a gente consegue mudar uma situação externa. Outros momentos a gente não consegue mudar a situação externa naquele momento, pode ser que num outro momento sim. Isso não deve nos impedir de desfrutar a vida, porque cada momento pode ser o último. A gente está conversando aqui e simplesmente podemos deixar de estar aqui amanhã, né? A gente nunca sabe quando é o último dia. Então, por que desgastar nosso bem-estar, a nossa felicidade, por causa de situações externas não resolvidas, que irão ser resolvidas em algum momento da nossa vida, ou que, se não tem uma solução, pode até existir alguma coisa que não tenha solução, a maioria tem, mas pode existir. Como eu faço para me adaptar de tal maneira que eu consiga viver o máximo bem e feliz com aquela condição, com o máximo possível de qualidade de vida? Eu conheci uma pessoa que ele se tornou alguém bem importante, né? Ele defendia direitos e trabalhava numa causa bacana com pessoas portadoras de deficiência física. E assim, ele primeiro perdeu o movimento das pernas, foi parar numa cadeira de rodas, e no início ele ficou completamente deprimido. E ele contou essa história para mim, que ele ficou muito mal e ficou um tempo assim, né? Mas que depois ele tomou a decisão de parar com a vitimização, aceitar a situação e tentar fazer o melhor da vida dele. Começou a jogar basquete em cadeira de roda, começou a fazer amizades, começou a se envolver, inclusive, na luta pelos direitos das pessoas que são portadoras de deficiência. E me revelou que tinha uma felicidade maior do que quando antes, que ele não tinha deficiência, né? E que ele se sentia muito mais insignificante e que ele tinha tornado a vida dele significativa para além dele mesmo, fazendo coisas em prol de outras pessoas, e que tinha sido tão bom para ele. Ou seja, é possível a gente sair do processo de vitimização e nos tornarmos regentes do nosso bem-estar, da nossa felicidade, da nossa vida, a partir dos nossos comportamentos. Bom, espero que o tema esteja sendo bem interessante, que você possa praticar isso. Foi um prazer estar com você aqui. Um beijo grande e até a próxima. Tchau!